Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Começa nesse momento aqui pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV. TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. O programa Opinião está no ar, não é? Terça-feira, dia 5 de julho de 2022. Muito bom poder estar de volta ao vivo com você aqui com o programa Opinião. Aliás, hoje, rapaz, a gente vai abordar aqui alguns temas importantes que já o fizemos ao longo dos últimos meses, dos últimos 2 anos, inclusive. A questão da economia, a questão do fomento à economia, do desenvolvimento econômico, propriamente, do estado de Mato Grosso, mais especialmente ainda por conta do pós-pandemia, digamos assim, se é que a pandemia já passou. Mas, de todo modo, houve aí um problema de ordem sanitária que assolou o mundo. Mato Grosso não ficou de fora. Para isso, há que se ter a mobilização do Estado. E essa mobilização está acontecendo, rapaz. Tem coisas importantes. Lembra que no passado, não muito distante, trouxemos aqui o presidente da Desenvolve MT, o Jair Marques? Então, falávamos aí todo um trabalho que estava sendo desenvolvido pelo Estado, não é, para garantir aí microcréditos, enfim, para fomentar de fato aí e ajudar principalmente o pequeno. E aí tinha algumas questões burocráticas. Por isso, nós resolvemos então convidar, e eu insisti para convidar, não é, insisti mesmo, fui chato, o César Miranda, que é o cara que conhece tudo, está à frente, inclusive, de todas essas negociações e tratativas, não é? Junto com a Cefaz, junto com a Desenvolve, enfim. E aqui temos novidades aí, não é? Tem o tal do MT Garante, que é lembra do fundo de aval que nós falávamos? Tinha um problema ali ainda que parece que foi resolvido, mas a gente vai discutir sobre isso agora com César Miranda, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Mato Grosso. Lorenberg Alves, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. A você que acompanha o programa Opinião pela internet também, muito obrigado pelo carinho da companhia. Noite a noite, sempre aqui ao vivo. Muito obrigado. Você que acompanha a Opinião pela internet, www.gazetadigital.com.br, e também que acompanha ao programa Opinião pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigado pelo carinho da companhia, viu? César Miranda, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite, por estar aqui com a gente mais uma vez. O César que já esteve conosco aqui anteriormente, não é? Uma outra situação. Agora temos essa grande novidade. Aliás, hoje o governo do estado de Mato Grosso tem 2 boas novidades aí, não é? Hoje, propriamente, uma, que é a questão de mais uma redução do ICMS aí, especialmente sobre os combustíveis. Mas tem uma outra também, que já vem sendo novidade há alguns dias, que é o governo avalizando, o MT avaliza, eu não sei se é esse o nome que se dá, mas o governo agora está avalizando aquele que tinha dificuldades de acessar linhas de créditos, enfim, pela Desenvolve MT, por exemplo. Como é que vai funcionar isso? O governo está garantindo, o governo garante, MT garante, parece que é o nome. Isso. Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Sempre uma satisfação estar aqui nesse conceituado programa, com uma audiência seleta de formadores de opinião, onde a gente pode transmitir informações importantes para que sejam divulgadas para toda a sociedade mato-grossense. Então, e aí, o governo do Mato Grosso está garantindo mesmo? Se está garantindo, como que vai funcionar isso? As agências, as instituições financeiras já foram definidas, quais são, de que forma esse que está acompanhando o programa Opinião poderá, então, acessar essa grande novidade? Bom, eu vou explicar de uma forma que vai ser de fácil entendimento de todos. Desde o início do governo, o governador sempre teve uma preocupação de, primeiro, dotar a nossa agência de desenvolvimento, a nossa agência de fomento, que foi criada para apoiar exatamente o pequeno, de uma gestão mais profissional e colocando recursos. Quando nós assumimos em janeiro de 2019, a nossa agência de desenvolvimento, a Desenvolve MT, tinha fechado o ano de 2018 com prejuízo de 5 milhões de reais, né? A gente até ficava assim, porque banco não dá prejuízo,
né? Roberto Campos já dizia, né, professor? O melhor negócio do mundo é um banco bem administrado. E o segundo, um mal administrado. Mas ainda é o melhor negócio do mundo. E a preocupação da Desenvolve sempre foi aplicar da melhor forma possível o recurso público. Já foram quase 200 milhões que o governador colocou na Desenvolve. Lançamos várias linhas de crédito na época da pandemia para setor de eventos, bares, restaurantes, apoiando as vans, apoiando os taxistas na conversão para carros a gás. E no final do ano passado lançamos 2 linhas de crédito que a gente construiu com muito carinho, junto com o governador Mauro Mendes e a equipe da Desenvolve, que é a mulher empreendedora e o jovem empreendedor. E uma das dificuldades que existiam, que pelo sistema, pelas normas do sistema financeiro, primeiro, a pessoa para tomar o crédito, ela tem que estar com o nome limpo, né? E segundo, ela tem que ter garantias, porque é dinheiro público, né? E o Banco Central fiscaliza como deve fiscalizar da melhor forma possível. E à medida que as coisas foram acontecendo, nós fomos vendo os gargalos que aconteciam. Por exemplo, quando se lançou a linha Mulher Empreendedora e Jovem Empreendedora, Jovem Empreendedora e Mulher Empreendedora, é uma linha de crédito para apoiar o pequeno até R$15 mil. Sendo que 1/3 desse recurso poderia ser utilizado para capital de giro. Aí nós tivemos a ideia, né? Secretário Galo, eu, Jair, a equipe da Desenvolve discutindo, falou, não, vamos fazer o seguinte, esse recurso, esse 1/3 que pode ser tomado para capital de giro, se a pessoa tiver com uma dívida, está devendo uma conta de luz, de água, está no Serasa porque não pagou o carnê de alguma loja, ele leva essa conta até a Desenvolve, nós quitamos, o que vai permitir que ele fique com o nome apto para tomar o crédito, né? E aí isso vai fazer parte do empréstimo dele. Então foi um grande avanço, mas continuava a questão da garantia. E o Banco Central é muito rígido. Se você tem critérios de grupos de empréstimo, de A a Z, e à medida que você vai se afastando do A, você é obrigado a manter um depósito compulsório para garantir aquilo. O governador falou, não, vamos criar um fundo de aval estadual. E aí fomos pesquisar, e não tem nada similar no Brasil, foi construído dentro de Mato Grosso. Não tem nada igual, se fosse copiado de algum lugar. Não. O governo federal tem aquele Pronamp, cada um fala de um jeito, que agora está se transformando num fundo garantidor também, certo? E foi construído com as características de Mato Grosso, com apoio da Assembleia. A Assembleia foi muito importante nesse debate, porque o projeto teve que ser aprovado na Assembleia. E hoje é uma realidade. Como funciona? Foi feito um chamamento público, né? Nós colocamos a Desenvolve MT como gerenciadora do recurso, né? Porque o fundo é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Foi feito um chamamento público que é ad eterno, quer dizer, ele é permanente. Se qualquer instituição bancária quiser se credenciar, é só buscar a Desenvolve MT ou a SEDEC e ela vai ter que atender os critérios e vai se credenciar. E se credenciaram num primeiro momento Sicob, Sicredi, Unicred, Banco AL5 e a própria Desenvolve MT. Como funciona a regra do sistema financeiro? Para cada R$1 que você coloca no fundo, você pode avalizar até R$10, certo? Então, com 100 milhões que o governador depositou no fundo garantidor, nós vamos poder avalizar até R$1 bilhão. Como que funciona isso? A senhora ou o senhor que tiver interesse, tanto o pequeno empreendedor rural quanto urbano, certo? Ela vai procurar uma desses bancos credenciados, vai buscar recursos dentro daquela linha de crédito que está pré-determinada, e eu vou me permitir ler, porque são muitas, para mim não cometer nenhum equívoco, um esquecimento. Isso é muito importante. Avicultura, confecção e calçados, fruticultura, lácteos, que são leites e derivados, piscicultura, produtos orgânicos, restaurante em área turística, turismo, reciclagem e hortifruti. Deixa eu ver se tem mais na outra página. Não tem, são esses. E se houver necessidade, nós temos um comitê gestor do fundo que pode analisar... Abrir um outro segmento, por exemplo. Um outro segmento. Então, o senhor vai sofrer uma análise de crédito normal dentro dessas instituições bancárias. Beleza, estou apto a tomar o crédito, mas eu não tenho a garantia. Aí entra o fundo do governo do estado,
avalizando o seu empréstimo para que o senhor possa tomar o dinheiro, desenvolver a sua atividade e crescer. Então, eu tenho dito, participando de muitas reuniões e tal, um dia eu cunhei uma frase e eu tenho repetido isso muito, que eu acho que é muito pertinente, professor. É a maior democratização do crédito que já aconteceu na história de Mato Grosso, porque está permitindo a uma gama de pequenos e médios empreendedores, tanto rurais quanto urbanos, que não tinham condições de acessar crédito, porque não tinham garantias, vão passar a ter condições de acessar esse crédito e desenvolver a sua atividade. Vamos esmiuçar mais isso já, mas eu quero chamar o Lorenberg para a conversa. Você ia completar, secretário? Não. Estou à disposição. Secretário, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito, o amigo telespectador ganha e ganha muito. Eu, particularmente, aprendo e aprendo muito. É recíproco. Né? Ainda sobre linha de crédito, secretário, eu gostaria muito de um balanço, de uma avaliação, não especificamente desta linha que o senhor acabou de nos citar. Essa acabou de ser lançada. Acabou de ser lançado, mas exatamente durante a pandemia, o governo criou uma linha de crédito com recurso do Fundeic, né? Para microempreendedores individuais, microempresas e pequenas empresas. Sim. Eu gostaria muito de um balanço do senhor a respeito desta linha de crédito e do resultado desse trabalho. Olha, eu não tenho todos esses dados aqui à mão. O que eu posso dizer é que o índice de inadimplência é baixíssimo, certo? Os recursos que foram disponibilizados naquele momento, eu não me lembro agora se no primeiro momento foram 15 ou 30 milhões, eles foram utilizados. Tivemos grande dificuldade por parte do tomador na questão da garantia. Nós acabamos, dentro dos critérios permitidos pelo Banco Central, que era um momento terrível de pandemia, criando algumas formas dessas pessoas poderem tomar o crédito, como avais cruzados, etc., só que isso vai comprometendo muito os recursos da agência, porque pelas regras do Banco Central, do momento que você começa a emprestar com uma fragilidade maior de garantia real, a própria agência tem que encarterar recursos para garantir aqueles que estão sendo emprestados. Por isso nasceu a ideia de se fazer um fundo de aval, que é uma forma de você democratizar, e não só através da agência da Desenvolve MT, ela vai trabalhar com uma parcela desse recurso. E assim, grandes bancos cooperativos ou grandes bancos que têm muito mais capital que a nossa agência poderem emprestar, atender o maior número de pessoas, democratizando o recurso e tendo a garantia que o governo está avalizando. Né? Nessa primeira resposta que o senhor nos deu aqui, secretário, eu não sei se é KNAI que fala quando define o segmento, mas para ampliar esse... É KNAI que chama? KNAI. Digamos que tenha outro segmento que não esteja nessa lista que o senhor falou aí. Como que é feito? O senhor falou que passaria por uma avaliação interna, não é, e tal. É muito burocrático, porque não, isso vai ter... extremamente tranquilo. O que acontece? O fundo tem um comitê gestor. É o secretário de Desenvolvimento, o chefe da Casa Civil, o secretário de Fazenda e o procurador-geral do Estado. Certo? Então, do momento que o sistema financeiro, certo? Ou as entidades organizadas trouxerem uma demanda específica, olha, existe uma demanda muito grande para que se financie tal atividade econômica. Esse comitê tem autonomia para analisar, certo? E autorizar que esse setor econômico seja também financiado pelas instituições financeiras e avalizado pelo fundo. É por demanda, então? Porque num primeiro momento... Se for uma coisa isolada, também não compensa, né? Não, sim. Num primeiro momento, essas são as atividades econômicas que a gente sente maior demanda no dia a dia, né? Que é o pequeno produtor rural, certo? E é o pequeno empresário, né? Agora, à medida que as demandas econômicas surjam, praticamente, se o banco quer emprestar o dinheiro, existe uma demanda por esse recurso, para que se desenvolva uma nova atividade econômica. Por que eu falo isso? As faculdades despejam nas mais variadas áreas
novos profissionais, não é, a todo ano. Um cara que, por exemplo, sai de uma faculdade aí, sei lá, de veterinária, não é? Ele quer abrir um estabelecimento dele ali, mas precisa de uma força para fazê-lo. Aí eu perguntei do segmento, de repente um novo segmento. Mesma coisa o cara que trabalha com se ele for um pequeno turismo, empresário MEI, ele pode pegar independente, isso aqui são linhas econômicas, mas se ele quiser abrir um comércio, ele pode acessar o recurso, não tem problema nenhum. E ainda pode acessar a linha do jovem empreendedor, se for um jovem, né, que estiver dentro das características do programa, do jovem empreendedor. E eu observei que o setor rural, especialmente, está bem contemplado aí nessa definição de segmentos. Sim, são segmentos econômicos que a gente aposta que vão ter um crescimento junto com a agricultura familiar, né? Que é a piscicultura, é o laticínio. Quer dizer, tem um programa do governo do estado, através da Secretaria de Agricultura Familiar, dando matrizes para melhorar a genética do gado leiteiro. Então, muitas vezes, esse produtor precisa pegar um recurso para melhorar a sua forrageira, para comprar um equipamento, para fazer sua ração. Em síntese, é aberto para tudo isso. Ele vai procurar uma dessas instituições financeiras, vai apresentar a sua proposta, né? E a instituição vai analisar o crédito e emprestar com a garantia do governo, se ele não tiver garantia para dar. Tá vendo que importante isso? Quando o Jair já veio aqui, já falava sobre isso, eu fiquei assim, puxa, o governo está fazendo um golaço com isso. E aí eu perguntei agora há pouco para o César Miranda se isso já existe no país, né? Algo similar, nos estados, né? Está dizendo que não. Não. Que não existe. Existem outros estados que têm fundos garantidores, mas não com essas características de alavancar recurso na veia do pequeno através das instituições financeiras. Existem casos de fundos que garantem a própria agência de desenvolvimento, né? Então, assim, à medida que a equipe técnica do governo foi estudando para construir esse projeto de lei, que foi encaminhado para a Assembleia, lá também foi estudado pela Assembleia Legislativa, sofreu sugestões muito boas, né, e voltou, nasceu uma coisa que a gente chama de legitimamente matogrossense. Pois é, genuinamente matogrossense. Então você que está assistindo ao programa Opinião, que sempre tem esses questionamentos aí, poxa, está tão difícil. Eu lembro quando vem aqui alguém, o próprio governador já veio aqui, quando falava disso, aí tinha sempre alguém que mandava mensagem, mas está tão burocrático, tão difícil, eu não tenho condições de garantir, eles exigem lá e tal, eu não tenho imóvel, eu não tenho nada. Agora as coisas melhoraram, então você fique bem atento, que já pode inclusive procurar aí a Desenvolve MT, pode procurar Sicredi, o Sicredi, as agências, as 5 agências, as 5 instituições financeiras, Sicredi, Sicobi, Desenvolve MT, Unicred e a AL5. A AL5. Então, um banco do Grupo Amage, que é novo, que está aí vindo com muito apetite no mercado. Isso é bom. Isso é bom. Então, fique atento aí, tá? E tem novidade boa que já chegou. Não está chegando, não. Já chegou e o governo do estado estendendo os braços para que você possa ter aí condições também de empreender de verdade, não só no papel, como acontecia aí no passado aí. O programa Opinião vai para o primeiro intervalo comercial e volta já já com mais César Miranda, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, aqui ao vivo. Um instante só. Pois bem, o Opinião está de volta. O programa Opinião ao vivo hoje com César Miranda, que é o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. Antes de seguirmos com a entrevista, vamos aos destaques do www.gazetadigital.com.br. A gente sempre fala da pandemia, gostaria de não falar mais dessa maledita, mas olha só, em 24 horas, Mato Grosso registrou 8 novas mortes, 3.015 contágios pela Covid-19 em Mato Grosso. Os dados constam do painel do coronavírus alimentado diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde. Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 774.473 contágios, dos quais, em 745.041 casos, as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Mas, contudo, entretanto, todavia, outras 15.025 não resistiram às complicações da Covid. Atualmente, a taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva
é de 87,64%. Ontem era 80%, gente. Hoje está 87,64%, sendo que um dos hospitais referência Covid está com ocupação de 100%. O mesmo índice em relação aos leitos de enfermarias é de 14%. Há ainda outras 13.684 pessoas em isolamento por conta da doença. Não é segredo que o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, não vive um bom momento em Mato Grosso, principalmente depois da debandada aí de importantes lideranças. Contudo, a legenda até então estava esquecida, passou a ser noiva da vez para os candidatos ao Senado Federal. Isso porque nomes como o do senador Wellington Fagundes, do PL, da médica Natasha Slessarenko, do PSB, e também do deputado federal Neri Geller, do PP, têm buscado apoio dentro do ninho tucano. A movimentação, inclusive, anima o presidente da sigla, o deputado Carlos Avalone, que tem se empolgado aí com as articulações em torno da disputa de outubro próximo. Aí tem outro destaque também no Gazeta Digital. O governo federal enviou ao Congresso Nacional uma proposta de mudança da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022, a LDO 2022, e a medida propõe alterações no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E, de acordo com o texto, entre outras mudanças no caso das receitas destinadas ao fundo, o Ministério Público não poderá mais promover o limite do empenho da movimentação financeira, caso seja verificado no fim de um bimestre que a realização da receita não cumpre as metas estabelecidas. A proposta do Executivo também inclui neste fundo receitas de aplicações financeiras, dos rendimentos de aplicações em fundos de investimentos e participação no capital de empresas inovadoras e também de reversão dos saldos financeiros anuais não utilizados até o final do exercício apurados na balança anual. A LDO orienta a elaboração e a execução dos gastos do Executivo. Ela serve de base para a construção da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que estabelece os orçamentos da União, pelos quais são estimadas as despesas do governo, nesse caso do governo federal. Mais detalhes aí, ó, no www.gazetadigital.com.br. Essas e outras notícias, tem também de esporte, tem de cultura, economia, mais economia, não é? Política, polícia. Esse caso aí do Pacola, não é, que envolve o vereador Pacola, tem novidade lá, tem notícias sempre atualizadas no Gazeta Digital. Professor Lorenberg, por favor, abra este bloco de perguntas aqui ao César Miranda. Secretário, tem uma matéria que saiu publicada no site Media News no dia 11 de maio deste ano, que eu gostaria muito de um comentário. É a respeito da indústria de Mato Grosso. Abre aspas. A indústria de Mato Grosso cresceu 26,5% no primeiro bimestre deste ano. O avanço conquistado por Mato Grosso foi bem superior à média brasileira. O avanço mais acentuado no acumulado do primeiro bimestre de 2022 para Mato Grosso foi impulsionado pelos setores de produtos alimentícios, com 26,82%. O incremento na indústria refletiu positivamente na geração de empregos. Mato Grosso terminou o trimestre com 20.647 admissões, 16.924 demissões e saldo de 3.723 postos preenchidos. Cuiabá se destaca com 2.001
Rondonópolis com 1.737, Várzea Grande com 1.695, Lucas com 1.119, Sorriso com 1.039. Fecham aspas. Eu gostaria muito de um comentário do senhor a respeito desse crescimento da nossa indústria. Quando você fala desses 20 mil, essas 20 mil admissões aí são com carteira assinada. Exatamente, carteira assinada. 20 mil admissões é um número considerável, né? Esses dados são do CAGED, são dados oficiais, né, do Ministério da Economia. Mato Grosso vem, ao longo dos últimos anos, sendo o estado que mais gera empregos formais. E isso é graças a uma política feita pelo governo do estado, muito acertada, de primeiro, foi feita uma mudança radical nos incentivos fiscais de Mato Grosso. Antigamente era uma burocracia danada, tinha contrapartida por parte das empresas, não era isonômico dentro dos mesmos segmentos econômicos, quer dizer, se eu e a senhora que está me escutando tivessem empresas iguais, a senhora com 60% de incentivo e eu com 90%, isso é uma concorrência desleal. Então, em 2019, o governador encaminhou um projeto para a Assembleia que foi muito discutido com a sociedade organizada, os segmentos econômicos, e foi aprovada a Lei 631 de 2019, que foi uma revolução. Hoje, o incentivo fiscal em Mato Grosso é uma adesão. Não tem mais contrapartida, quer dizer, a empresa não tem aquele ônus de ter que cumprir uma série de metas que cabe à empresa cumprir no seu dia a dia, né? E é isonômico, quer dizer, dentro do mesmo segmento econômico, todas as empresas daquele segmento têm o mesmo percentual de incentivo. Então, isso foi um grande avanço, atraiu muitas empresas, incentivou muitas empresas a fazerem novos investimentos. Eu cito como exemplo, agora no último dia 2, inaugurou a nova indústria da Incofibras em Campo Verde. São 500 milhões de investimentos, 150 empregos diretos, fora os indiretos. Quer dizer, por quê? Porque o empresariado começou a sentir segurança jurídica, porque nós temos a matéria-prima, mas não dava segurança jurídica, não dava acesso ao incentivo fiscal que é justo para que a gente tenha uma competitividade com as empresas que estão fora de Mato Grosso. Então, toda uma política acertada de facilitação da vida do empreendedor, do empresário. Hoje, para você abrir uma empresa em Mato Grosso, você faz pela internet com a Jucemate, leva 2, 3 horas, você abriu a sua empresa, quer dizer... Então, antes era 15, 20 dias, um mês, 2 meses. Eu costumo observar, e eu acredito que os senhores todos também, há um passado recente. Você passava em frente da junta comercial ali na Avenida do CPA, aquilo era uma loucura. Para você estacionar lá não existia. Vá à junta comercial, não tem mais carro. Então, quer dizer, são políticas feitas para melhorar a vida, para facilitar a vida do cidadão, que está propiciando isso. E aí você está tendo grandes investimentos na questão do etanol, na questão do setor de alimentação, principalmente, como o professor relatou a matéria, até porque nós somos os maiores produtores de soja, de algodão, de milho, o maior rebanho bovino do Brasil. Quer dizer, nós temos que industrializar aquilo que a gente produz. Então o empresário vem, a questão da logística melhorou demais. O governo do estado até o final do ano está entregando 2.500 quilômetros de asfaltos, novos asfaltos. A ferrovia está aí, é uma inovação, a primeira ferrovia estadual, né, feita pelo governo do estado. Está aí, a empresa Rumo vai começar a construir, lançar a obra agora nos primeiros dias, agora até o final de dezembro. Você tem a outra ferrovia que sai de Mara Rosa em Goiás e vem até... Então, tudo isso vai criando um ambiente de negócio que é muito importante para o empresariado tomar a sua decisão. Você citou dois fatores aí que sempre foram os maiores gargalos para que isso acontecesse, para que se alavancasse o desenvolvimento de empregos no estado. Uma, a questão da segurança jurídica, que você citou aí, que parece que está desinvestido, isso já é assunto já resolvido, e a outra, a questão da logística propriamente, que agora, com essa questão das ferrovias, inclusive dessa estadual, parece que já não teremos mais, estamos vencendo mais as duas barreiras, não é? Não teremos mais... Com certeza, com certeza. E tem uma outra questão, Paulo, professor, que a gente coloca como um bom ambiente de negócio. Um bom ambiente de negócio também é uma qualidade de vida para você morar, para você trazer pessoas de fora para morar em Mato Grosso, para trabalhar na sua indústria. Vou dar como exemplo. Segurança pública.
Não existia segurança pública, estava acabada a segurança pública de Mato Grosso. Não, está aí a PM, com farda nova, equipamento novo, arma nova, carro. Você mora no interior de Mato Grosso hoje, você sente a segurança presente. Acabou de sair um ranking aí, eu assisti num... Não sei se eu posso falar dos outros meios de comunicação. Pode no falar. G1, né? Cuiabá, a segunda capital mais segura do Brasil. Isso foi um ranking que eu li no G1. Né? Você tem aí investimentos na área da saúde, são 6 hospitais regionais que estão sendo construídos. Quer dizer, você vai morar lá em Apiacá e você tem uma boa saúde, você tem segurança, você tem uma boa escola para o seu filho, o investimento que está sendo feito em educação nesse estado. Então, este ambiente, com incentivos fiscais corretos, dentro daquilo que o Estado tem condições de fornecer, para dar condições a esse empresário que produz aqui, competir com as empresas do Sul, Sudeste, uma logística melhor, são investimentos que estão sendo feitos em portos. O Conselho Estadual de Meio Ambiente acabou de licenciar 2 projetos de portos no Rio Paraguai. A ZPE está sendo finalizada. Então, tudo isso cria um ambiente de negócio que incentiva. E eu tenho recebido muita procura de empresários. Participei semana passada de uma reunião virtual, uma videoconferência com 30 empresários da China, certo? Promovida pelo Consulado Brasileiro em Xangai. Por quê? Porque eles começam a ver que Mato Grosso, para que ele vai levar a soja daqui para lá? Ele está transportando água, ele vai começar a vir industrializar aqui e levar o produto acabado para a China. Por quê? Porque hoje você vai ter logística, você tem segurança jurídica. Então, este ambiente que mudou em Mato Grosso radicalmente de 2019 para cá, nos últimos 3 anos e meio, tem propiciado muito esses grandes investimentos, essa geração de emprego. Professor. Vamos falar um pouquinho do turismo? Bora. O setor do turismo foi responsável pela abertura de 16.790 novas empresas em Mato Grosso em 2021, contra 5.881 que fecharam as portas. Eu encontrei esse dado no Diário do Estado de Mato Grosso, no dia 5 de julho, 5 agora, deste ano. Eu gostaria de ouvir um comentário também a respeito desse crescimento, porque o setor turístico, me corrija se eu estiver equivocado, secretário, durante a pandemia foi um dos setores que mais sofreu com a pandemia e agora tem um crescimento significativamente. É significativo, mas eu tenho cá comigo, aqui falando com os meus botões aqui, eu acho que podia ser melhor, né? Olha, realmente foi um setor dos mais afetados durante a pandemia, junto com as empresas aéreas, quer dizer, tudo aquilo que significava locomoção de pessoas, né, no mundo inteiro foi prejudicado. E o setor do turismo foi muito prejudicado, o setor de eventos, de bares e restaurantes, quantos empregos foram perdidos em bares e restaurantes. E com o fim da pandemia, aí eu concordo com o Paulo, não sei se acabou a pandemia, mas vamos dizer assim, a fase mais aguda da crise do Covid-21 passou. Já a grande maioria da população está vacinada, quer dizer, a gente aprendeu a conviver, né, com essa mazela que chegou e, pelo que parece, é para ficar. E os investimentos começam a ser retomados. Por quê? Porque o governo do estado também fez uma política acertada, está construindo vários empreendimentos de infraestrutura turística para atrair o turista. Fizemos uma renovação no nosso programa de incentivo fiscais para as empresas aéreas, o VOE-MT, né? Quer dizer, a empresa aérea que abastece aqui em Mato Grosso, ela tem um incentivo maior no querosene que ela compra, desde que o número de voos que ela tenha dentro do interior do estado seja maior, para a gente desenvolver a aviação regional. Hoje você tem voos saindo não só de Cuiabá para o interior do estado, mas você tem voos de Sinop, de Alta Floresta, para outros lugares do Brasil. Então, essa retomada dos negócios no turismo realmente e a segurança jurídica, porque o incentivo fiscal também é para o setor, né? Fez, e a vontade, eu costumo dizer, a vontade da gente também de sair de casa, de viajar. Durante a pandemia, professor, nós lançamos um programa que é o Conheça Mato Grosso.
que é aquilo que nós estávamos comentando no intervalo, né? A gente sai da nossa cidade, vai conhecer um museu lá fora, mas muitas vezes você não foi no museu que tem aqui em Cuiabá, que é belíssimo, de arte sacra, com uma história lindíssima, né? Então nós fizemos um programa, que é o Descubra Mato Grosso, para que o matogrossense viajasse dentro de Mato Grosso também, conhecesse o nosso estado, que tem belezas naturais maravilhosas, tem uma cultura, um turismo cultural muito grande, um turismo gastronômico fantástico, e tudo isso tem movimentado o setor do turismo, e tudo construído com o trade turístico. Ninguém melhor do que o empresário do setor, seja ele qual for, para dizer qual é o caminho que o governo tem que seguir. Aí o governo constrói as políticas junto com a sociedade. César Miranda, eu vou concordar e discordar contigo em algumas coisas. Eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas vou deixar no ar aqui, para que você possa responder após o intervalo, duas situações. O Lorenbeck trouxe alguns números aqui que eu achei importantes. Primeiro, falando da questão da geração de emprego formal. Agora, essa questão do turismo, que eu até fiz uma intervenção aqui, dizendo que poderia estar melhor. O estado de Mato Grosso, pelo que a gente levantou de fontes daqui, fidedignas, que já vieram aqui, está deixando a desejar no que diz respeito à qualificação, a mão de obra qualificada. E até preparação para essa mão de obra. Não está tendo o suficiente, tem gente vindo de fora, quando necessário. Você vai em Sorriso, por exemplo, você pega muita gente do Maranhão, do Piauí, para trabalhar naquelas máquinas, por exemplo, lá e muitas vezes muitos são mais preparados do que aqui, não é? E até coisas mais simples aqui não está tendo, não estaria tendo, não é? Eu quero que você fale sobre isso, né, porque faz parte da cadeia, né, para o desenvolvimento, após o intervalo comercial, tanto na questão do turismo, não é? De repente, se tivermos mais mão de obra, mais gente qualificada, é mais forma de estar desenvolvendo. Enfim, o que o governo tem preparado ou tem a argumentar sobre essa situação que eu estou colocando aqui agora, que eu queria que você falasse após o intervalo comercial. A gente volta já, um instante só. Bem, cá estamos de volta ao vivo hoje com César Miranda. César Miranda, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, um dos mais preparados, e não sou eu que estou falando, né? Todo mundo, o governador já esteve aqui falando, né, e reconhecido o trabalho que o César vem desenvolvendo agora e já de muito tempo aqui pelo estado de Mato Grosso, por onde ele passa. Eu deixei aqui no bloco anterior sobre a questão da mão de obra qualificada, que não tem. Eu já tinha essa opinião, aí vieram outros aqui, veio a CDL, veio comércio, veio todo mundo falando a mesma coisa, Fiente. Tem que melhorar isso, César Miranda, ou não? Muito. O bom de dar entrevista aqui no programa Opinião é que a bancada é extremamente qualificada, né? Um dos grandes problemas a serem enfrentados hoje no estado de Mato Grosso é o apagão de mão de obra. Nós temos aí um volume de investimentos públicos e um volume de investimentos privados acontecendo que você não encontra muitas vezes, na grande maioria das vezes, mão de obra qualificada para trabalhar. Essa é uma preocupação do governo do estado muito grande. A CECITEC, que é a nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia, está finalizando escolas técnicas que estavam paradas aí há anos. Teve aqui, inclusive o Maurício Munhoz esteve aqui recentemente falando sobre isso. Qualificando um corpo técnico para a gente poder qualificar mão de obra. O SENAI, que é o Serviço Nacional da Indústria, com o apoio da Federação das Indústrias, do Gustavo, presidente da Fiente, de toda a sua diretoria, está desenvolvendo um programa, eu acho até que já está pronto, tá? Para qualificar a mão de obra no interior por causa dos investimentos, professor, que estão acontecendo na indústria, né? E onde você vai no Mato Grosso, você recebe essa demanda por parte do empresariado que falta mão de obra. Falta mão de obra. Então, o que a gente precisa é qualificar aqueles que querem trabalhar para ter, inclusive, um emprego melhor, né? E, se for o caso, vai começar a ter que vir mais brasileiros aí para esse estado de oportunidades, esse estado que não para de crescer, que cresce a taxas maiores do que China e Estados Unidos, e qualificar gente, porque emprego não falta. Nós precisamos de gente que queira trabalhar e gente que queira aprender a desenvolver novas habilidades, novos ofícios para poder tocar máquinas, tocar equipamentos em indústria e etc. Aliás, o Gustavo de Oliveira, da Fiente, presidente da Fiente, deve estar conosco aqui segunda-feira. Conversei com ele ontem. A gente está
só dando uma ajeitadinha na agenda, mas a princípio, segunda-feira, vai estar aqui falando conosco. Tem muita novidade na questão da Federação das Indústrias, o Gustavo de Oliveira, para falar conosco aqui na próxima segunda-feira, bem provavelmente, né? O reitor do Instituto Federal, lá, o IFMT, ele teve aqui também uma vez, César, não faz muito tempo, falando da questão de qualificação, que eles estão desenvolvendo, sabe o quê? Cursos para pessoas aprenderem a montar placas fotovoltaicas, porque está crescendo muito. Demais. Então, demais. Quer dizer, já é né, e poderia ser mais um parceiro também nessa engenharia aí. Lorenberg, por favor. Secretário, no intervalo do segundo bloco para o terceiro, o senhor falava a respeito disso, mas teve uma frase que me chamou a atenção, que nos falta muito armazenamento. Sim. Secretário, e me corrija, nos anos 80, Mato Grosso era o maior produtor de arroz, superava inclusive na produção o Rio Grande do Sul, que era um grande produtor de arroz. E naquela oportunidade, na década de 80, na década de 90, sempre se falou falta armazenamento, falta um local para armazenar tudo que produz. Parece que agora não mudou esse cenário. O cenário é o mesmo, a reclamação é a mesma. É isso, secretário? Não, são momentos históricos e econômicos diferentes. Naquela época, e isso eu vou responder, professor, de ouvir dizer que eu era muito novinho, tá? Naquela época, o governo federal construía essas estruturas de armazenagem, né? A antiga CFP, Cibrazen, era o Brasil estatizado. E isso foi deteriorado com o tempo e essas estruturas acabaram. O que acontece hoje é que o produtor rural, primeiro a nossa produção e a nossa produtividade aumenta a cada ano. Se produz mais. E uma das formas do produtor se defender é se ele tiver condições de armazenar na própria propriedade dele aquilo que ele não precisou vender para pagar os custos de produção, né? Então existe uma demanda muito grande hoje por armazenar produtos, inclusive para o próprio produtor e o mercado se regularem, coisa que no passado era diferente. Tinha aquele negócio de preço mínimo, não sei se o senhor lembra disso, eu brinquei com o professor aqui, mas quando eu vim para Mato Grosso eu trabalhei no armazém em geral, né, que armazenava para a antiga CFP. E era o governo federal que garantia um preço mínimo para as pessoas plantarem o arroz, naquela época era muito arroz, né? E o governo comprava e aqui ficavam aqueles estoques, aquele arroz ia se deteriorando e aquelas coisas que não funcionam quando você coloca governo para mexer naquilo que tem que ser da iniciativa privada. Então hoje a necessidade, pelo grande aumento da produção de grãos em Mato Grosso principalmente, é que o produtor possa criar condições de armazenar produtos na sua própria fazenda, ou de forma coletiva com os vizinhos, quer dizer, é uma necessidade deles. Essa é uma das razões que a gente tem, aos poucos, direcionado o recurso do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, certo? Para a questão fotovoltaica e para a questão da armazenagem, que tem sido uma grande demanda do produtor rural. Não só a parte da energia fotovoltaica, como a parte da armazenagem. E dentro dos parcos recursos que tem dentro do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, a gente, dentro do conselho que administra esses recursos, a gente tem direcionado, né, priorizado esses projetos. César Miranda, o agro ainda continua sendo um dos, se não mais um dos principais geradores de emprego aqui no estado de Mato Grosso? O maior gerador de emprego é o setor comércio. de serviços e comércio. Mas o agro está lá entre... Mas não existiria o setor de serviço e comércio se não fosse o agro, porque a atividade econômica para você preparar a terra, plantar, colher, exportar, é que faz rodar toda essa sistemática em volta do agronegócio, né? A grande força da economia de Mato Grosso é o agronegócio, e tanto que nós somos os maiores e os mais sustentáveis do Brasil. Pois é, eu fiz isso, perguntei isso a princípio, porque eu tenho aqui as informações que, inclusive, a sua assessoria me passou, na pessoa da minha querida amiga Grace Lima, a questão dos números da exportação, né? Mato Grosso, do agro nosso aqui, 29% nas exportações, primeiro lugar. E é o quinto lugar aí no ranking geral
dos principais exportadores do país. O estado de Mato Grosso, por exemplo, é o primeiro lugar aí na soja, 26%, né? Isso. Por aí. A questão do milho também em primeiro lugar, com 32%, o algodão em primeiro lugar com 69%, por aí vai. Primeiro lugar também na carne bovina, 18%. Parece que está tendo um problema aí também lá não sei se em Bruxelas, que teve foi na Bélgica que teve um problema agora de... Estão querendo mudar as regras e pode comprometer. Não foi a Bélgica, eu acompanhei a diretoria do IMAC, que é o Instituto Mato Grossense da Carne, que também é uma entidade que é única no Brasil, é o único estado que tem um instituto com governança privada, apoiado pelo pecuarista e pelo industrial, né, com a participação do governo, para promover a carne. O que está acontecendo? Está tramitando, a passos largos, uma legislação, vamos dizer assim, uma norma que deve estar sendo analisado e deve ser aprovado no Parlamento Europeu. O que é o Parlamento Europeu? A Europa se uniu, os 21 países membros, né? Agora eu confundi com o número de estados no Brasil. Enfim, os países da Europa se uniram, a Inglaterra saiu há um ano atrás, e criou um parlamento. Esse parlamento tem deputados de todos os países europeus, discutem normas que depois podem ser implementadas pelos parlamentos dos países. E está tramitando uma norma que tem uma série de distorções em relação à realidade que acontece no Brasil e acontece no Mato Grosso. Quer dizer, querendo, por exemplo, assim, quem desmatou depois de 2020 não vai poder vender carne bovina para a Europa. Opa, peraí. Primeiro, não é dessa forma que nós vamos conter o desmatamento. Foi isso que nós fomos lá explicar, né? Segundo, nós temos uma legislação ambiental aqui que é a mais rigorosa do mundo. E aqui é um país, tem uma questão de soberania, né? Mato Grosso produz o que produz, preservando 62% do seu território. E não é com esse tipo de legislação que eles vão ajudar a diminuir o desmatamento. Não, peraí. Nós temos uma legislação restritiva no Brasil, muito rigorosa, que o governo do estado de Mato Grosso cumpre com muito mais severidade. Nós não podemos proibir aquilo que é desmate legal, mas nós combatemos com muita firmeza. Está aí a secretária Maureen, da SEMA, que tem feito um trabalho brilhante com tecnologia, Sistema Planet, combatendo o desmatamento ilegal. Tanto que nos últimos 10 anos, Mato Grosso diminuiu 85% do seu desmatamento. E temos uma produção altamente sustentável, com boi rastreado, com rastreabilidade. Você sabe de onde saiu aquele boi, onde ele foi abatido, para onde ele foi exportado. Então, nós vamos mostrar o seguinte, olha, Mato Grosso é o campeão de produção de grãos, campeão da produção de carne bovina e o campeão de produção de biodiversidade. Se você quer que um produtor se ele tem 1.000 hectares na Amazônia, ele só pode desmatar 200. Você quer que ele não desmate esses 200? Então vamos trabalhar com serviços ambientais. O mundo vai ter que pagar. Nós temos que remunerar esse produtor. Essa é que é a grande realidade. Então existe uma série de formas e foi um trabalho muito bem feito. O IMAC contratou um escritório de advocacia na Alemanha, certo? Que fez um trabalho técnico e jurídico muito bem feito, com muita argumentação jurídica, né? E o corpo técnico do IMAC, que é muito competente, é pequeno, mas é muito competente, né? O seu presidente Caio Penido, o seu diretor executivo, o Bruno, demonstraram como que nós devemos trabalhar políticas sustentáveis para a gente ter uma carne carbono zero cada vez mais sustentável. E eu, na qualidade de secretário de desenvolvimento, acompanhei para mostrar o que é feito em Mato Grosso. Uhum. A sensação é uma forma educada de dizer. A constatação, Paulo, é que eles não sabem o que acontece no Brasil e eles não sabem o que acontece em Mato Grosso. Eles recebem informações que são passadas para eles com fontes, vamos dizer assim, que não é que distorcem, mas levam uma informação imprecisa. E nós temos que combater essas informações imprecisas com informações com dados, professor. Com ciência, mostrando a realidade. Eu saí muito sensibilizado de uma das reuniões que nós fizemos, entre várias. Foi uma agenda muito corrida, porque foi uma agenda só de 5 dias.
com o sindicato das empresas que compram os produtos, que compram a carne. Uhum. Porque eles também têm empresas que compram, processam a carne brasileira de outros frigoríficos do mundo e distribuem dentro da Europa. Eles não tinham as informações que nós tínhamos. Mas, enfim, a gente não corre risco, então, de ter restrições... Não, é aquela história. Risco pode ter, certo? Quer dizer, nós fomos fazer o nosso trabalho. O governo brasileiro tem uma pauta também que está defendendo junto. Nós temos um embaixador na União Europeia, né? O Itamaraty é muito profissional, muito ativo. Agora, é um trabalho que tem que ser constante, a informação tem que ter constante. Nós voltamos e continua sendo feito isso através de e-mail, através de WhatsApp, mandando informações, dados. Estamos fazendo um convite na semana que vem para os deputados do Parlamento Europeu, da Comissão de Agricultura, venham conhecer Mato Grosso. Nós tivemos contato com uma deputada da Espanha e com o pessoal de Portugal, que ficou extremamente Está faltando muito disso, né? De levar informação real, da fonte. Com dados. Não adianta ir na conversa, tem que falar, olha, estão aqui os dados. Né? Dona Eber. Secretário, ainda falando sobre o agronegócio, mas o leite, porque no mês de maio, logo no comecinho do mês de maio deste ano, o senhor esteve na CPI, que investiga possíveis infrações de ordem econômica na cadeia produtiva do leite. E naquela oportunidade, o senhor chegou a dizer, entre aspas, políticas para o setor nós temos. Precisamos agora estudar um caminho para que a gente melhore a gestão do segmento econômico, busque novos mercados e, em síntese, encontrar alguma falha para que numa cadeia econômica que precise ser corrigida. Uma falha nessa cadeia para ser corrigida. Como fazer isso, secretário? Bom, é aquela história. O papel do Estado é dialogar com a iniciativa privada, com a sociedade civil organizada e construir as políticas públicas para dar suporte àquela atividade econômica. Está aí o Fundo Garantidor, está aí a lei dos incentivos fiscais, né? Agora, a questão de gestão de cooperativas de laticínio e questão de empresas, isso não cabe ao governo. Nós temos que ver o que está acontecendo, por que uns dão certo e outros não dão, certo? E atacar isso daí. Quer dizer, se o Estado puder ajudar, puder ser parceiro nessa gestão, está aí o Senai, como eu disse, está aí o Senar, está aí Oh, meu Deus, agora me faltou o nome, o Sebrae, né? Quer dizer, a própria Cecitec, o Estado tem uma série de ferramentas que podem ajudar na qualificação dessa mão de obra. Um programa muito interessante, que eu acabei de dizer, da Secretaria de Assuntos de Agricultura Familiar, é a melhoria do plantel genético do pequeno produtor. Né? Quer dizer, você melhora a genética, dá uma vaca que dá mais leite, você está me entendendo? Então, essa gestão que precisa ser feita. Para pensar, professor, o senhor que é um homem que estuda no Mato Grosso há muitos anos, por que o nosso agronegócio é tão forte? Porque o sojicultor matogrossense investiu lá atrás em pesquisa, em qualificação, em melhores máquinas, melhores implementos. Não é verdade? Verdade. E é isso que precisa fazer. A gente precisa dar as oportunidades, que é o que o governo do Mauro está fazendo, para o pequeno poder ter essa oportunidade. Eu tenho que encerrar o programa agora, já que você tocou no assunto agricultura familiar, que, por sua vez, tem aí, em sua maioria, as cooperativas, mais 70% são de cooperativas. Um rápido, de 1 minuto e meio, comentário sobre o Plano Safra, que foi lançado agora, no 1º de julho passado, considerando aí tudo que já oferece, né, o governo federal com esse plano, e agora o governo do estado de Mato Grosso com esse desenvolve agora com essa garantia que está sendo oferecida, eu queria que você traçasse um paralelo, quão benéfico será para a agricultura familiar com esse Plano Safra que, primeiramente, o agro esperava aí 400 bilhões e a oferta de 340 bilhões de reais, coisa assim. Traz um paralelo rapidão para a gente. Olha, eu acho que o plano veio muito bem feito, houve um aumento na taxa de juros, isso é mercado, quer dizer,
houve um aumento substancial nos recursos que estão sendo aplicados, principalmente para a agricultura familiar. Agora, nós vivemos uma crise mundial, né? Na economia mundial. E o governo federal acho que fez aquilo que era mais do que possível fazer e não vai ser por falta de recursos que a nossa economia agrícola vai parar no Brasil. Pois bem, César Miranda, a gente tem, Lorenberg e eu temos aqui muitos outros assuntos para abordar, mas a gente não tem mais tempo, rapaz, infelizmente. Mas eu quero, inclusive, pedir desculpas, porque eu fui muito chato com você nesses dias aí para que você viesse aqui, mas a importância é isso aqui, ó, a informação diretamente da fonte. Muito obrigado de verdade por ter vindo aqui, parabéns pelo trabalho, eficientíssimo lá, e estamos aqui a postos para bem informar. Eu que agradeço. As portas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso estão abertas a qualquer cidadão matogrossense, a vocês, não só para trabalhar, construir juntos, discutir políticas juntos e aprender também com quem faz, quem está com a mão na massa, porque é aquela história, né? quem está no governo fica dentro do ar-condicionado. Eu gosto sempre de estar com as portas abertas e ir a campo para ouvir quem faz. Abraço, obrigado Grace Lima. Grace Lima, minha colega jornalista, quem eu também perturbei esses dias aí, essa vascaína. Lorenberg, então amanhã a gente se encontra aqui, não é? Até amanhã. O secretário de Estado de Fazenda, o Fábio Pimenta, está marcado para vir aqui amanhã, bora ver se está tudo certo, para que ele esteja conosco com mais informações sobre a economia do estado de Mato Grosso, às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.